Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Te Liga. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar. Esse estudo ele deve ser incluído nos processos de compras, tá? Nos pedidos das unidades para aquisições que nós fazemos ao núcleo de materiais. É uma exigência legal, tá? E então, ele é cadastrado por nós, da secretaria, por mim, pelos colegas, no sistema mesmo do ETP, um sistema do governo, mas a gente montou para vocês em forma de formulário, para que vocês possam nos dar as respostas, os subsídios, né, para preencher esse ETP. Então, a gente vai ver agora um exemplo, né, de o que seria o ETP, de como que a gente pode preencher. Então, esse aqui é o formulário, tá, que nós elaboramos, disponibilizamos para vocês o link desse formulário, né, sempre que for necessário encaminhar algum pedido de compra, né, para uma nova aquisição, um novo pregão, por exemplo, vocês vão poder buscar esse formulário através do link disponibilizado e nos enviar. Então o ETP ele começa assim, ó, vou trazer aqui o exemplo de um ETP, um estudo técnico preliminar para os eletrodomésticos, né? Pensando que a gente queira adquirir eletrodomésticos, montar um pregão voltado para isso, né? Então coloquei aqui qual é o fundamento desse ETP, eletrodomésticos. A primeira pergunta, né, que nos pede é a descrição da necessidade. Qual é a nossa necessidade de aquisição, né, a que se refere esse estudo. Então, já preparei aqui os textos, né, vou colar. Então, um exemplo aqui, né, eu fiz um apanhado, né, mostrando o que é a nossa unidade. Então, coloquei ali que o Centro de Artes ele contempla 17 cursos de graduação nas áreas de música, arte, cinema, design, teatro e dança, com diversos laboratórios e ateliês, e ainda possui órgãos suplementares como o MAUG e o Conservatório de Música, né? Mencionei que nesses prédios nós sentimos a necessidade de montar e equipar os espaços de uso compartilhados, tanto no sentido de copas e cozinhas com os eletrodomésticos, né, como no sentido de aulas e laboratórios, né, com televisores, aparelhos de som, home theater, entre outros. Então, assim, eu fiz esse parágrafo, né, bolei esse pequeno texto, para descrever, né, para apresentar a nossa necessidade. A gente sempre tem que pensar que esse estudo, né, pelo nome, nós estamos fazendo um estudo dentro da nossa unidade ou dentro do nosso laboratório, dependendo do motivo dessa aquisição, para explicar, né, aos órgãos de controle o porquê que a gente está querendo adquirir determinado bem ou determinado serviço. Então, o meu intuito nesse parágrafo é explicar que nós somos um centro grande, com uma ampla diversidade, que nós estamos alocados em mais de um prédio e que nesses prédios, então, eu tenho necessidade de montar, de equipar cozinhas, por exemplo, né, a locais de refeição, e por isso, então, eu vou precisar de eletrodomésticos, né, que são geladeiras, fogões, micro-ondas, tá? Vou precisar desses eletrodomésticos. E também, que fora isso, fora desses locais para alimentação, nós também temos laboratórios de aula, né, e de estúdios, enfim, que tem a necessidade de equipamentos audiovisuais, como os televisores, aparelhos de som, home theaters, tá? Que também são bens que entram dentro dessa categoria de eletrodomésticos, por exemplo, tá? Depois, a próxima pergunta é a descrição dos requisitos da contratação, né? Então, aqui, vamos novamente aqui copiar e vou colar.
Aqui a gente está buscando descrever, né, o que a gente vai adquirir e quais são os requisitos, né, o que eu estou pedindo para fazer essa contratação. Então, eu estou dizendo que a gente vai comprar itens que se relacionam à categoria de eletrodomésticos, né, que supram, que atendam às nossas necessidades destinadas à alimentação e também a espaços de ensino no que tange recursos audiovisuais. Estou dizendo que os itens que forem adquiridos devem ser entregues, e aí estou dando o nosso endereço na Universidade Federal de Pelotas, no Centro de Artes, né, que fica na rua Álvaro Chaves, 62, indiquei a sala da direção, por exemplo, sala 101. Vou falar também que nesses requisitos de contratação entram os critérios de aceitabilidade, né, que são quando eu receber esse produto, que critério eu vou usar para estar aceitando, né? Para estar dizendo ao fornecedor que está me vendendo que sim, que está ok aquele produto, que pode ser feito o pagamento. Então, eu estou dizendo que esse recebimento vai ser por conferência física do material em relação ao que foi especificado na nota fiscal e no pedido, e que o recebimento definitivo vai ocorrer num prazo de 15 dias a contar do recebimento provisório, que é com a conferência da integridade dos produtos, porque quando a gente recebe um produto, imaginem assim que a gente vai receber uma geladeira, né? Como é que eu vou fazer a conferência disso? Eu vou olhar a integridade desse material, se está bem embalado, se não está arranhado, se não está danificado, mas eu não sei se ela funciona, né? Se ela está ok. Então, eu vou ter um recebimento provisório, dizendo que esse item tá com a sua integridade ok, né? Mas depois eu vou deslocar lá para minha unidade, vou ligar ela, vou colocar em funcionamento e vou observar que realmente, né? Vou constatar que realmente esse produto tá funcionando bem. Então aí eu tenho o recebimento definitivo e eu tenho aí esse prazo, né, de 15 dias, por exemplo, poderia ser um prazo de uma semana, de 20 dias, né? Para dar o ateste final. Ainda nessa mesma pergunta, né, descrevendo os requisitos da contratação, eu vou descrever, então, quais os itens que eu pretendo comprar, que eu pretendo adquirir dentro desse estudo. E aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês: geladeira, micro-ondas, fogão, televisor, caixa de som. Lembrando que aqui, tá, cabe ainda colocar a descrição detalhada desses itens, tá? Que eu não botei por conta de que isso é apenas um exemplo. Mas, no caso, botaria geladeira, botaria de quantos litros, né? Quais as características, voltagem 220, quais as características dessa geladeira que eu tenho interesse. E a mesma coisa para o micro-ondas, para o fogão a gás, né? Que é interessante que a gente tenha, não apenas cite, né, o item, mas como coloque a sua descrição completa também, tá? Que faz parte do que a gente está pedindo. Bem, então, vou pular aqui, né, para a próxima pergunta do ETP, que se refere, então, à parte de solução, né? Eu estou fazendo um estudo para levantar a necessidade de comprar determinado bem, e agora eu estou apresentando, então, para os meus órgãos de controle qual é a solução que eu encontro, né, para resolver esse problema que eu apresentei, que é a falta, né, de equipar os laboratórios e as salas de aula, a falta de equipar os espaços de alimentação. Então, a primeira questão que envolve essa solução é o levantamento de mercado, né? Então, eles querem saber se a gente fez o levantamento de mercado para ver quanto que custa, se tem viabilidade de comprar. Então, aqui, o que eu coloquei? Aqui para o estudo de viabilidade da aquisição, foi realizada uma busca por fornecedores em internet, de modo a se estimar o preço médio para a contratação. Por tratar-se de bens comuns, com a possibilidade de ampla concorrência entre diversos fornecedores, estima-se que será possível despertar o interesse na apresentação de propostas licitatórias dentro dos valores estimados. Então, claro, vocês sabem que quando a gente vai abrir um pregão, nós fazemos aquele levantamento, né, de 3 orçamentos para cada item, né?
e a gente apresenta isso, né, junto com o nosso pedido, como uma estimativa média do valor daquele item, e aí as empresas, né, que se interessarem por participar da licitação vão oferecer o seu valor. E o que a gente está dizendo aqui é que espera-se que seja bem possível, bem tranquilo disso ocorrer, né, porque justamente trata-se de bens comuns, que tem diversas opções no mercado, né, então que não haveria muito problema, né, em fornecedores se interessarem e participarem do processo licitatório. Agora ele pede a nossa descrição da solução como um todo, né? Então, o que eu elaborei aqui? A aquisição de eletrodomésticos em geral, conforme condições, quantidades e exigências definidas nesse documento e nos termos de referência, por meio de pregão eletrônico com a adoção do sistema do tipo registro de preços CRP. Ou seja, como é que eu espero? Eu tenho a necessidade de adquirir o fogão, a geladeira, a televisão, né? Apresentei isso lá no início e agora eu estou dizendo como é que eu espero, então, solucionar esse meu problema. Eu espero solucionar o meu problema fazendo um processo licitatório por meio de um pregão do tipo SRP. Basicamente é isso que eu estou dizendo, tá? Como é que eu sei, pessoal, que é do tipo SRP, né? Sistema de Registro de Preços? Vocês podem procurar no nosso site do Te Liga o videozinho que a gente fala sobre os tipos de compra, tá? Os tipos de pregões que tem. Aí ali eu falo, por exemplo, quando é que a gente usa um pregão do tipo SRP. Estimativa das quantidades. Então eu também vou apresentar as quantidades que eu estou pedindo desses itens. Então, a título de exemplo, coloquei 2 geladeiras, 4 televisores, tá? Vocês vão simplesmente colocar as quantidades aqui. Estimativa do valor da contratação. Aqui, pessoal, vocês vão colocar a soma total, tá? Do que deu o pedido de vocês. Então, vocês pediram ali 2 geladeiras, 4 televisores e isso deu R$5.000, tá? Então, vou colocar aqui R$5.000. Estimativa só do valor, somando ali os orçamentos que vocês vão nos apresentar. Depois ele pergunta a justificativa para o parcelamento ou não dessa solução. O que é isso? Nós vamos adquirir esses itens que a gente está propondo, que a gente está dizendo que necessita comprar de uma vez só ou vai ser parcelado? A gente vai comprar aos poucos. Aí depende do tipo de pregão que a gente vai fazer. Como, em geral, a gente faz a abertura de pregão nessa modalidade, sistema de registro de preços, tá? Quando isso acontece, quando a gente usa esse tipo de pregão, SRP, a aquisição ela é feita parcelada, né? Por quê? Eu abri lá, de repente, um pregão com 5 geladeiras, tá? Se a unidade tiver dinheiro para comprar uma, ela vai lá, sei lá, em maio e vai comprar uma. Daqui a pouco, lá no fim do ano, sobrou um pouco mais de verba, né? E eu posso ir lá e comprar mais uma geladeira, então eu tenho essa possibilidade durante a validade desse pregão, que geralmente é por 1 ano. Então, digamos que eu tenho 1 ano para adquirir aquela quantidade ali, que não necessariamente vai ser toda, né? Todas as 5 geladeiras, por exemplo, que eu pedi no pregão. Então, por isso que é uma solução parcelada. Eu não vou adquirir todo o meu pedido de uma vez só. Eu vou estar adquirindo parceladamente. Se fosse um outro sistema, né, se fosse um outro tipo de pregão, um outro tipo de aquisição, pode ser que não fosse assim, que não fosse parcelado e fosse de uma única vez. Depois eles nos perguntam se há contratações correlatas ou interdependentes desse item, né, desses itens aí. Então, nesse exemplo que eu estou dando, né, não há dentro da nossa instituição outras contratações que se relacionem
com o que a gente está pedindo, né, com os eletrodomésticos ou que dependam, né, disso. Por fim, nessa etapa, né, fim dessa etapa, que o ETP ele é um pouquinho extenso, pergunta sobre o alinhamento entre a contratação que eu estou pretendendo fazer e o planejamento. E aqui, pessoal, entra então aquele trabalho que a gente faz todo ano de elaborar o nosso PAC, né? Que agora mudou para PCA, Plano de Contratação Anual. Cada unidade faz o seu e isso integra o PGC, que é o Plano de Gerenciamento de Contratação, né? Que seria, digamos, da universidade como um todo. Então, como eu sempre digo para vocês, para que a gente possa adquirir um item, esse item tem que ter sido previsto anteriormente, no ano anterior, né, nesse PCA que vai compor o nosso PGC. Ou seja, essa geladeira, esses televisores, esses fogões, esses eletrodomésticos que são o objeto do meu estudo de necessidade de aquisição, eles foram pensados anteriormente, eles estão lá programados para serem comprados no plano de contratações? Essa é a pergunta, tá? Então, sim, eu coloco ali que os itens aqui relacionados estão alinhados, né, com o PGC elaborado no decorrer do ano de 2021 para a execução nesse ano de 2022. Como é que vocês sabem se foi ou não foi previsto? Vocês podem consultar no site da UFPEL, né, coloquem ali PGC UFPEL, vocês vão ter a lista de tudo que foi pensado, planejado, previsto, né, para o ano seguinte. E aí, estando ali, é essa a resposta, tá? Nos encaminhando para o finalzinho, tá? O planejamento. Então, ele nos pergunta sobre os benefícios a serem alcançados com a contratação, né? Se a gente contratar, se a gente adquirir esses eletrodomésticos, que benefícios vai trazer? Então, eu digo aqui que vai agregar qualidade, organização, suporte nas atividades de ensino, né? Tanto nas áreas comuns compartilhadas pelos nossos servidores, né? Como valorizando também os nossos espaços. Quais as providências que eu tenho que adotar, a serem adotadas? Às vezes, pessoal, a gente precisa de um equipamento, alguma coisa. Normalmente isso ocorre quando é um equipamento mais específico, né? E que ele precisa de outras, às vezes precisa de um sistema próprio de refrigeração, de um espaço com isolamento acústico, né? Enfim, não basta só tu adquirir aquele equipamento, tu precisa ter todo um ambiente planejado e pensado para ele. Então, se refere a isso, né? Quais são as providências que eu tenho que tomar para receber esse equipamento, certo? Nesse caso, como são equipamentos comuns, né? Trata-se de eletrodomésticos, de televisores, né? Eu não tenho um grande planejamento, na verdade, eu não tenho muitas providências a serem tomadas porque elas já existem, né? Então, aqui, ó, além da rede de energia elétrica já existente, com tomadas e conectores adequados, não há necessidade de nenhum tipo de adequação nos espaços e nem a necessidade de capacitação de servidores como providências a serem adotadas, né? Eu não preciso ter uma capacitação para o pessoal usar a televisão, para usar a geladeira, nem outra, eu só preciso de uma tomada e pronto, tá? Se fosse um outro tipo de equipamento, né, mais específico, mais adequado e que necessitasse, então, de um espaço próprio, que necessitasse daqui a pouco da capacitação de um técnico para operar aquele equipamento, isso tem que estar descrito aqui. Pergunta dos possíveis impactos ambientais, tá? E também aqui nesse caso trata-se de equipamentos comuns, né? Então não tem nenhum tipo de impacto ambiental negativo. E pronto, pessoal, chegamos ao final, tá? Seria isso. O ETP, coloco aqui em enviar, tá? E a resposta ficou registrada no nosso drive da secretaria, né?
e que será, então, utilizado junto com as outras etapas de abertura do pregão, que é o pedido, né, que vocês podem conferir em outros vídeos. Então, esse foi um exemplo, tá? O ETP, como eu disse, ele começou a nos ser exigido no ano passado, em 2021. Então, estamos todos ainda nos adaptando e aprendendo, certo? Essas respostas que eu elaborei, elas são bastante fluidas, né? Elas podem ir se modificando e se aperfeiçoando conforme a gente for entendendo melhor esse documento e dependendo do tipo de aquisição que a gente está falando, que a gente quer fazer, mas o intuito desse vídeo é dar uma ideia, tá, para todos vocês de como elaborar, de como começar, né, a pensar nesse ETP sempre que for necessário. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado, que a gente tenha ajudado e até a próxima.